Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, a você que está em casa, nos assistindo, a graça e a paz do Senhor. Esse é o nosso momento de escola dominical e nós queremos deixar claro para os irmãos que estão presentes aqui hoje que nossa escola dominical tradicional, quando nós nos separamos em classe, nós trocamos ideias, nós apresentamos um assunto e a partir destes assuntos apresentados a gente conversa, a gente evolui no assunto, a gente cresce espiritualmente na comunhão e no aprendizado de uns com os outros. Até porque a nossa classe, que é dita classe dos idosos, são pessoas experientes. Muitas dessas irmãs e irmãos também foram professores de escola dominical, são profissionais, inclusive, como professores aposentados, então com uma categoria muito grande para entender dos textos e nos ajudar na compreensão da palavra de Deus. O tema que nós temos estudado em escola dominical é oração, vida e comunhão. Muitas orações bíblicas extraordinárias, todas elas registradas nas Escrituras de forma inspirada. Aqueles homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, com a mente iluminada pelo Senhor, oraram. E depois vem os registros, inspirados pelo Senhor. E o pastor Levi idealizou esse tipo de aula e pensou também em livros que comentam essas orações e de forma especial o livro dos Salmos, pelo comentarista reformado, o reformador João Calvino. Muito bom de ler. Difícil a leitura, muito longo, são 4 volumes, milhares de páginas, mas muito interessante nós entendermos, na visão de um homem, que de fato, usado por Deus, um pouco mais do que a palavra de Deus nos diz. Uma ferramenta espetacular, necessária a todos nós. Então nós vamos ler o Salmo de número 6 e vamos apresentar algumas coisas. E depois da aula, se os irmãos quiserem conversar comigo, ou mesmo mandar uma mensagem para mim, para que eu responda algumas questões, farei isso com todo prazer. Salmo de número 6. Que assim está escrito: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Vamos orar?
Senhor Deus bendito, obrigado pela tua palavra lida. Que o teu Espírito poderoso aplique eficazmente no coração dos amados irmãos que estão aqui presentes, também no coração de todos aqueles que estão nos vendo ou ouvindo pelas redes sociais. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, uma breve introdução deste salmo, nós poderíamos dizer que, ao ser afligido pela mão do Senhor, Davi reconhece que por causa dos seus pecados provocara a ira de Deus. E, portanto, a fim de aliviar as suas aflições, as suas dores, suplica por compaixão, por misericórdia, por perdão. Ao mesmo tempo, lamenta que, se tirado deste mundo, ficaria privado das oportunidades de louvar a Deus, engrandecer o seu santo nome. Então, havendo obtido da parte de Deus confiança, ele celebra a sua graça e compaixão. E por fim, nós percebemos que ele dirige os seus discursos aos seus inimigos, os quais se gloriavam da sua calamidade. O título Cântico de Davi já revela quem compôs o salmo. Quanto ao tipo de castigo que ele enfrentava, aos que restringem a aflições e doenças físicas. Mas o Salmo 116, onde não se menciona qualquer enfermidade física, o mesmo lamento, a mesma queixa é ali expressa. Podemos deduzir então deste Salmo 6 que a vida de Davi estava em risco máximo, que ele lidava com um tipo de aflição além da debilidade física, que podemos, pois, adotar como interpretação mais provável que Davi fora atingido por alguma calamidade grave, que algum castigo lhe fora infligido, o qual se lhe afigurava de todos os lados como a sombra da morte. Como no Salmo 116, versículo 3, sombra de morte me cercaram. Mas, meus irmãos, percebam o que ele diz no versículo 1. E é interessante que eu fiz alguns testes essa semana, mandando estes versículos para algumas pessoas, pastores inclusive. Vejam o que diz o versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O grande infortúnio que Davi ora experimentava, já vimos que havia sido provavelmente enviado por Deus, mas infligido pelos homens. Mas ele sabiamente considerou tratar destas coisas com Deus e não com os homens. Não são poucos os homens que se veem, amados irmãos, incomodamente atormentados por aflições que não conseguem ter imediatamente uma visão clara e direta, nítida, de sua causa ou origem. O que notamos é que, na maioria dos casos, há uma tremenda insensibilidade sobre a questão. Portanto, seja de que ponto nossas aflições venham, aprendamos a volver os nossos pensamentos para Deus e reconhecê-lo como o juiz que nos intima a comparecer diante dele, não como inocentes. Isto é muito sério.
Geralmente somos tendenciosos a, quando estamos passando por aflições, a culpar os outros. E deveríamos ir imediatamente a Deus e entender a causa, o motivo. Como percebemos homens, quando constrangidos a sentir que Deus está irado com eles, às vezes eles se entregam a reclamações, em vez de detectar faltas em si mesmos. Por isso devemos notar particularmente que Davi não atribui simplesmente a Deus as aflições, as quais se vê sofrendo, mas ele reconhece que estes sofrimentos são a justa retribuição pelos seus pecados. Percebemos que ele não censura Deus como se Deus fosse um inimigo, tratando com crueldade, sem qualquer justa causa, senão que, atribuindo-lhe o direito de repreender e castigar, ele deseja e ora, pelo menos, que se ponham limites à sua punição, que ora se lhe aflige. Com isso, Davi declara que Deus é justo juiz a exercer castigo contra os pecados dos homens. É interessante que tem gente que diz que Deus não castiga ninguém. Então, a inspiração de Davi aqui está errada. Não me castigues no teu furor, não me repreendas na tua ira. Meus amados, o que Davi temia mesmo dessas questões todas era a ira de Deus, a ameaça aos pecadores de ruína e perdição eterna. Lembre-se, esse homem havia pecado, e pecado gravemente. Talvez alguns levantem as questões, todo pecado é grave. É grave. Mas este pecado trouxe consequências seríssimas. Meus amados irmãos, sobre essa questão dele estar temeroso desta ameaça do juízo de Deus, da repreensão de Deus, do castigo de Deus, nós temos algo similar nas palavras do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 24, quando Jeremias mesmo, homem de Deus, servo de Deus, profeta do Senhor, também diz o seguinte: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não em tua ira, para que não me reduzas a nada. É verdade que Deus demonstra ira contra os pecadores, quando lhes inflige punição. É verdade também que para com alguns, ele não só adiciona algo da sua doçura e da sua graça para aliviar a dor, mas também se lhes mostra favorável, moderando o seu castigo e misericordiosamente retraindo a sua mão. Mas como devemos inevitavelmente sentirmos-nos abalados de terror sempre que Deus se mostre o vingador da impiedade, não é sem causa que Davi, segundo as sensações da carne e da alma, como expresso neste salmo, esteja temeroso da ira e do furor de Deus. Quando eu disse que mandei o versículo para algumas pessoas, aí eu pensei em levantar a questão com os amados irmãos também aqui. Por experiência, você que está aqui e você que está em casa me ouvindo, por experiência, você entende o que isto significa? O que estas palavras do salmista significam? Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor.
Por experiência, você entende o que isto significa? Você já passou por isso? Você já percebeu o rosto do Senhor irado contra você? A ponto de fulminar-te, de destruir-te, de te reduzir a nada. Pior ainda, de te lançar no fogo do inferno. Você já passou por isso? Você já se sentiu tão atormentado como Davi, ao ponto de adoecer? Mas, meus irmãos, tão logo nos vimos desta forma, oprimidos, aflitos, por causa de pecados, aprendamos do exemplo de Davi, a recorrer ao Deus de toda a graça, ao Deus de compaixão. É Ele quem nos conduz ao arrependimento, e é Ele quem nos traz e nos dá a verdadeira paz de espírito. Por isso, no versículo 2 e 3, nós temos o que está escrito: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Isso me faz lembrar um pastor, um querido pastor. Eu vou citar o nome dele, pastor Paulo Roberto Batista Anglada. Ele dizia que ficava muito mais atento àqueles que aparentavam e apareciam na igreja com grandes perturbações, em busca de alívio, de perdão, de conserto na vida, do que aqueles que tranquilamente caminham em seus pecados. Lembrei dele agora, um grande pastor, está na glória. Mas, meus irmãos, ao clamar veementemente a Deus que usasse de compaixão para com ele, daqui se manifesta ainda mais nitidamente que, pelos termos ira e furor do versículo 1, Davi não estava pretendendo insinuar crueldade ou severidade indevida, mas somente o juízo tal como Deus executa sobre os réprobos, a quem não poupa usando de misericórdia, como faz aos seus filhos, como vimos ainda há pouco, tratando, cuidando, suavizando a dor, para que não morram. Ao valer-se, pois, exclusivamente da compaixão de Deus, Davi demonstra que nada deseja além de ser tratado segundo a estrita justiça de Deus, ou segundo merecia. Eu mereço. E com o fim de obter de Deus sua compaixão, ele declara que está debilitado. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Davi evoca a sua fraqueza, não porque estivesse simplesmente enfermo, mas porque se sentia fulminado, meus irmãos, e perturbado por algo que lhe havia sucedido. E como sabemos que o propósito de Deus, ao infligir-nos algum castigo, consiste em quebrantar-nos, em humilhar-nos. Então, quando somos disciplinados sob sua vara, a porta se abre para que a misericórdia de Deus nos alcance. Além disso, visto que entendemos a peculiar função de Deus em curar os enfermos, em erguer os caídos, em amparar os fracos,
e finalmente comunicar vida aos mortos. Esta por si mesma é uma razão suficiente para buscarmos o seu favor, para nos apresentarmos diante dele. Talvez nem esperar que ele nos intime, mas ir ao seu trono de graça e buscar o seu favor, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua compaixão. Davi colocou sua esperança de salvação exclusivamente na compaixão de Deus. Ele demonstrou o quanto se encontrava desgastado e acrescenta que isso havia prejudicado sua saúde física, e por isso ele ora por restauração, por cura, por isso clama: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Meus irmãos, todas as bênçãos que pedimos a Deus emanam de sua infinita graça, e somos libertados das calamidades e castigos quando Deus usar de misericórdia para conosco. Porque os meus ossos estão abalados, diz Davi. Ele atribui, meus amados irmãos, medo ou abalo em seus ossos. Não porque sejam dotados de emoção, mas porque a veemência de sua tristeza era tal que afetara todo o seu corpo. Ele não fala de sua carne, que é a parte mais frágil do sistema corporal. Ele menciona, porém, os ossos, com isso insinuando que as partes mais resistentes de sua estrutura estão tremendo de medo. E a seguir ele assinala também que a sua alma está excessivamente perturbada. Esta parte conectiva também tem aqui o sentido da partícula causal, pois, como se ele quisesse dizer: tão severa e íntima é a angústia do meu coração que afeta e esvai as energias de cada parte do meu corpo. Imaginem a aflição desse homem. Meus amados irmãos, por isso esta pergunta: se já passamos por isso, se já experimentamos isso. Algumas pessoas costumam dizer que Deus é amor, e é amor, não tenham dúvida disso. E manifesta o seu amor, muitas vezes, nos deixando numa condição como essa, de Davi, por causa dos nossos pecados. Para aprendermos de uma vez por todas, conhecê-lo de fato, e poder dizer: eu o conheço, ele já tratou comigo. Quando ele diz: mas Senhor, até quando? Esta forma elíptica de expressão serve para comunicar mais energicamente a veemência de sua conturbação, o qual não só conserva as mentes humanas confusas, igualmente suas línguas impedidas de expressar a sua linguagem. Por isso alguns, em algumas traduções, colocam: até quando me afligirás? Ou até quando continuarás a castigar-me? Mas outros dizem: até quando adiarás a tua misericórdia? E percebemos que este é o sentido mais provável, porque no versículo 4 e 5, volta-te, Senhor, diz ele, e livra minha alma. E deem atenção a isso: salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Tenho que estar atento ao tempo para não me delongar. Mas, meus irmãos, nestas palavras: mas tu até quando, do versículo 3, nós vemos Davi deplorando a ausência e a demora de Deus em socorrê-lo.
Agora ele ansiosamente solicita as indicações de sua presença e de seu favor. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Que versículo extraordinário. A nossa felicidade, amados irmãos e irmãs aqui presentes, e você que está em casa, a nossa felicidade consiste nisso, quando somos alvos da graciosa consideração de Deus. Porém, achamos que Ele se encontra distante de nós, caso não nos apresente alguma evidência substancial de sua presença. Quando não vemos nenhum cuidado de Deus por nós. Que Davi naquele tempo enfrentava risco máximo, deduzimos dessas palavras nas quais ele ora tanto pelo livramento de sua alma, por assim dizer, das garras da morte, quanto por sua restauração a um estado de esperança. Por isso, concluímos também que Davi, uma vez mais, confirma no que só tocara no versículo concernente à compaixão de Deus, isto é, que este, meus amados irmãos, é o único refúgio de onde ele e nós devemos esperar livramento. Isso me faz lembrar também de um amigo, passando por muitas aflições. E nós sabíamos que era pecado. Mas ele queria buscar alívio para sua mente jogando basquete, praticando esporte, para esquecer das suas aflições, dos seus tormentos mentais e espirituais. Vá para Deus, recorra à sua compaixão, à sua misericórdia, ao seu perdão. Há um tratamento sério que te levará ao livramento, à cura, à absolvição. Meus amados irmãos, salva-me por tua graça. Os homens jamais encontrarão perdão de pecados, justificação, paz com Deus, alívio e libertação de suas misérias, enquanto, esquecendo-se de seus próprios méritos, diante do fato de que são os únicos culpados e a enganarem a si mesmos, não aprenderem a recorrer à graça de Deus. Quando Deus nos concede graça, Ele nada requer de nós senão uma vida que o glorifique. Referência a essa se faz quando Davi diz aqui: pois na morte não há recordação de ti, nem no sepulcro qualquer celebração de teu louvor. É bom nós entendermos este versículo, porque eu mesmo já recebi telefonema de denominações outras, abordando esse versículo e também em Eclesiastes, de que morreu, acabou. Pois na morte não há recordação de ti, nem no sepulcro qualquer celebração de louvor. Mas, meus amados irmãos, eis a intenção do salmista com essas palavras. É de que se pela graça de Deus ele fosse libertado da morte, lhe seria agradecido, guardaria isso em sua mente e em seu coração. Ele lamenta que se fosse retirado do mundo, ficaria privado das bênçãos, das oportunidades de manifestar gratidão a Deus, visto que neste caso ele não mais estaria presente entre os homens para enaltecer, celebrar, louvar, glorificar o nome de Deus aqui nesta terra. Por isso, por estes versículos, alguns concluem que os mortos não têm emoção alguma, que esta está completamente extinta neles. Essa, porém, meus amados irmãos e irmãs, é uma inferência injustificada, pois Davi está tratando aqui da celebração mútua, da graça de Deus, na qual os homens se engajam nesta vida.
Sabemos que somos postos sobre a terra para glorificar a Deus e que este é o propósito supremo das nossas vidas. A morte, é verdade, põe um fim a estes louvores daqui. Mas não se deduz desse fato que as almas dos fiéis, quando despidas de seus corpos, são privadas de entendimento ou não são sensibilizadas por qualquer afeição, sentimento, estima e louvor para com Deus. Devemos considerar também que na presente ocasião Davi temia o justo juízo de Deus se a morte lhe sobreviesse, e este sentimento o fez por um tempo emudecido, sem palavras, doentes, sem ânimo, sem alegria, impedido espiritualmente de entoar louvores a Deus. Meus amados irmãos, é interessante este versículo, tanto quanto o anterior, quando ele diz: salva-me, Senhor, pela tua graça. E eu gostaria que todos dessem atenção a isso, já que a escola dominical, e a nossa classe de escola dominical, ela é mais pastoral. Nossos idosos, nós não discutimos doutrinas de forma específica, a não ser quando necessário. Salva-me por tua graça, disse o salmista Davi. Meus amados irmãos, salvação em todos os sentidos, em qualquer tempo, pela graça de Deus, é o único método de Deus de salvar-nos. Não por obras de justiça praticadas por nós, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Salvação de Deus é sempre por sua graça, desde Adão e Eva, Abel, até a mim e você. Ser tido como justo diante de Deus não é pelas obras que eu pratico, mas por sua graça que me leva a praticar boas obras. Que fique isso de uma vez por todas dito aqui, deste púlpito. Deus sempre salvou os homens e sempre salvará os homens por sua graça. O pagamento do preço dos nossos pecados que nos levariam para o inferno foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Esta é a grande obra e única aceita por Deus, o nosso Deus justo juiz, gracioso, que nos atende em nossas fraquezas, porque é gracioso, é misericordioso. Foi com Davi, foi comigo, será com você, é com você. Dê glórias a este Deus de toda a graça, Deus de toda a compaixão, Deus misericordioso, Deus que ama os seus filhos, como vimos na bela palavra do pastor ainda há pouco. Deus que poda, Deus que levanta, Deus que cura, Deus que cuida, Deus que anima, Deus que nos dá vigor espiritual, Deus que nos enche do Espírito Santo, Deus que nos faz cheio de poder para testemunhar a verdade que diz respeito a Ele e somente a Ele. O único que é Deus de amor e Deus de ira e que não confunde essas coisas. E que exerce essas coisas no momento em que lhe apraz. Ele jamais deixará de seu amor quando se mostra irado. E ele jamais deixará de, mesmo sendo amor, não irar-se contra você que peca, sem levar em consideração quem é este Deus amoroso, misericordioso, Pai nosso. Meus irmãos, eu ainda tenho um tempinho, pastor? Tenho um tempinho? Meus amados, há uma questão aqui também que eu gostaria de apresentar. Por que Davi ficou tão amedrontado ante a morte? Como
como se nada houvesse que esperar para além deste mundo. Lembrem-se, ele havia pecado. Seria estranho, e eu vi muitas respostas do versículo que eu mandei, seria muito estranho alguém, depois de praticar um pecado como este que ele praticou, mesmo sendo filho de Deus e tendo consciência de que Deus é um Deus de toda a graça, mesmo assim, a sua mente se enchesse de certeza de que hoje estarei com o Senhor no paraíso, e Ele vai dizer para mim: vinde benditos de meu Pai. Depois disso, ainda seria este o sentimento de Davi? Não, ele ficou com medo. Não resta dúvida. Quem não ficaria? Qual é o crente que não ficaria? Mas amedrontado, aterrorizado pelo temor da morte. E alguns estudiosos dizem, levantam algumas questões para responder esse temor todo. É dito que, em primeiro lugar, porque o pleno conhecimento da graça de Deus, não havendo ainda se manifestado mediante a vinda de Cristo, as promessas que até então eram obscuras, lhes propiciavam apenas uma leve noção da vida futura. Mas é questionável. Estes homens eram cheios do Espírito Santo. As revelações de Deus que nós temos hoje também foram reveladas a eles. Não tão claras como nós dizemos ter no Novo Testamento, mas por que tão clara estas revelações? E esse distanciamento tão grande da espiritualidade nossa, vamos ser honestos, para destes homens. Abraão, Davi, Moisés, Jeremias, Isaías: contemplei o Senhor em alto e sublime trono. Ai de mim, disse ele, porque sou um homem de lábios impuros. Esta é a reação natural. Mas há uma segunda razão, porque a presente vida, dádiva de Deus, é por natureza desejável. É lógico. Quem, abençoado por Deus, saúde física e espiritual, e que se perguntasse: você quer morrer hoje? Não, não quero morrer hoje. Nós queremos viver. Eu não disse que você não quer estar na glória com o Senhor hoje, é diferente. Quer morrer hoje? A vida é tão boa, muitos vão dizer, mesmo com as dificuldades. Por natureza nós queremos viver, é dádiva de Deus, é dom de Deus a vida. Mas uma terceira razão é porque eles receavam que depois do seu falecimento ocorresse alguma mudança para pior na espiritualidade do povo. Dá para entender isso. Davi, rei, Davi, pastor, Davi que cuidava do povo, inclusive da espiritualidade do povo. Ele era um bom pastor. E ele era um excelente rei, misericordioso, piedoso. Então são questões levantadas. Mas o fato é que estes homens tinham da parte de Deus, sim, ciência, crentes como eram, de que morrendo estariam com o Senhor. Como nós devemos ter. Mas, meus irmãos, eu vou ler mais 2 versículos. Eu estou muito em cima da hora para encerrar. Quando ele diz: estou cansado de tanto gemer. Versículos 6 e 7. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa dos meus adversários. Então estas formas de expressão são hiperbólicas. Nós não devemos imaginar Davi, à moda dos poetas, exagerando o seu sofrimento. Ele declara realmente quão amargo o sentia. Devemos ter sempre em mente que a aflição deste servo de Deus não procedia tanto de ter ele
sido severamente ferido com fadiga física, considerando, porém, o quanto Deus estava desgostoso com ele, viu, por assim dizer, o inferno escancarado para recebê-lo. Salmo 116, ele diz isso. A fadiga mental que este homem estava experimentando excede a todos os demais sofrimentos. E percebam, para encerrar, quanto mais sinceramente é um homem devotado a Deus, muitíssimo mais severamente perturbado é ele pelo senso da ira divina. Mais perturbado fica quando peca contra Deus. Quanto mais santo, mais perturbado. Onde já se viu um santo de Deus pecar e pecar e pecar e tranquilamente, como se nada tivesse acontecido? Nenhuma perturbação, nenhum lamento. Nada, meus amados irmãos, nos impede em nossos dias de experimentar pessoalmente o que Davi descreve concernente a si mesmo, aqui neste salmo. Os que têm experimentado, mesmo em grau moderado, o que significa lutar contra o temor da morte eterna e do desagrado de ter pecado contra Deus, se sentirão satisfeitos com o fato de que nada há de extravagante nas palavras deste homem, Davi. Davi é apresentado aqui como alguém afligido com os terrores de uma consciência culpada, sentindo em seu íntimo tormentos não de uma espécie ordinária, mas de uma espécie tal que o levou quase ao total desfalecimento. Quando você quer tratar dessas coisas com algumas pessoas, elas imediatamente querem fugir disso, mostrando que Deus não vai tratar da gente desta forma. Porque Deus, aí começa a adjetivar Deus, anulando quem Deus também de fato é. E muitos tentam tirar apressadamente as pessoas de suas aflições. Devemos, como pastores, sim, aconselhar, abrir a mente das pessoas para quem Deus é, mas não traia Deus, não faça isso. Deixe o Espírito Santo tratar com a pessoa. Eu sou um pastor, nós pastores sabemos disso. Meus amados irmãos, eu vou encerrar rapidinho os últimos versículos, não dará 3 minutos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodos perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Daqui Davi tomou suas aflições e as depositou diante de Deus, e a seguir assume um novo comportamento, como quem obteve da parte de Deus a resposta. E, indubitavelmente, ele havia sido afligido com muito prolongado desânimo espiritual, antes que pudesse recobrar-se e atingir um grau tal de segurança como aqui agora ele exibe. Pois sabemos que ele gastou muitas noites em contínuo lamento. No entanto, vemos que, por mais angustiado e exausto estivesse ele, esperou seu delongado livramento com paciência. Agora, livre, com profundo entusiasmo, se anima a louvar ao Senhor e cantar a sua vitória. O Deus de toda a graça é a nossa única luz de esperança. Ele é o justo juiz, mas queremos dizer que Ele também é Deus compassivo e misericordioso. Notem, meus amados irmãos e irmãs, notem que Davi repete por 3 vezes que suas orações foram ouvidas.
testificando que seu livramento é atribuído ao Deus de toda a graça. E se confirma na confiança de que não recorrera a Deus em vão. E se devemos receber algum fruto das nossas orações, devemos também crer que os ouvidos de Deus não estão fechados contra nós. O Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acode a minha oração. Em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, versículo 1. Amém, meus amados irmãos? Amém, meus irmãos? Vamos orar e encerrar a nossa aula de escola dominical e depois eu passo a palavra ao pastor Ricardo. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me, alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus de toda a graça, ó Deus de toda a misericórdia. Muito obrigado por esta manhã. Mais uma vez te agradecemos por esta igreja, pelo teu povo, povo santo, escolhidos de Deus, chamados para serem de conformidade com o Filho do Altíssimo e viverem de acordo com os propósitos de Deus, para a honra e glória do Senhor, para o louvor da sua glória e usufruir da bondade, da misericórdia e do tratamento do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Senhor.